Eu defino o ser humano dos dias atuais como um cano entupido. Quando o cano entope, o líquido não flui e surge uma pressão condensada dentro do cano. Dependendo do caso, ele pode estourar, né? E o ser humano de hoje, ele é um ser humano explosivo, porque algo dentro dele está entupido. A energia do seu espírito não flui. As pessoas não conseguem fluir porque estão entupidas. Alguma coisa está entupindo as pessoas. E por isso a sua energia não circula, está presa, está condensada, está pesando sobre o ser humano. Tudo o que está retesado acaba gerando uma pressão e um peso. E isso perturba a paz, a harmonia. Por isso que as pessoas não conseguem viver harmoniosamente. Porque existe dentro delas uma pressão, isso gera dor, gera inquietação, o sofrimento, a falta de um sentido para a vida. E o pior é que as pessoas procuram uma recompensa nas coisas materiais, nos prazeres, no dinheiro. Não que isso não deva ser buscado, mas não como um refúgio. Quando se busca nisso um refúgio e uma fuga de si mesmo e dos seus próprios problemas, se promove algo pior ainda, que gera consequências maiores, mais graves e catastróficas. Então, isso é o ser humano pós-moderno, um ser que sofre, que está entupido, que não consegue fluir, que sente um peso e uma inquietação dentro de si e quer sanar isso através dos prazeres baratos, se afogando nos prazeres, na luxúria, nas coisas imundas da vida. E não é assim que nós resolvemos os problemas. O ser humano precisa se desentupir para que ele possa fluir novamente. Assim ele sentirá dentro de si a leveza e fará um uso correto das coisas, do dinheiro, dos prazeres, das comodidades, porque tudo isso precisa ser utilizado conscientemente. Isso não pode ser uma forma de fuga da realidade. Compreendam que quando eu critico aqui os prazeres, os bens materiais, eu não critico isso em si mesmo. Eu não digo que nós devemos colocar isso de lado, mas que não podemos nos refugiar nisso. Isso é que precisa ser compreendido na minha fala. Então, o ser humano precisa se desentupir, porque quem não se conhece, quem não desperta o seu espírito, ele está entupido. Entupido pelo quê? Por um excesso de informações. O ser humano está entupido pelo seu próprio intelecto. É como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, é como se o ser humano estivesse dentro de um saco, amarrado em cima pelo intelecto. Não que o intelecto seja um mal, mas o problema é quando concepções erradas abarrotam a mente do ser humano, não deixando o seu ser fluir. Esse é o entupimento do qual eu falo. O ser humano está entupido de coisas erradas, a mente humana está entupida e por isso o ser não flui. Por isso o indivíduo não consegue ouvir a sua intuição, o seu sexto sentido, a sua vida interior, porque somente a intuição confere à vida do ser humano a fluidez, o movimento. A vida precisa ser movimento, não essa correria do mundo pós-moderno, porque isso é a estagnação, isso é o desespero. Quando eu falo de movimento, eu me refiro à fluidez da vida interior. As coisas fluírem dentro do ser humano. Essa é a fluidez que precisa ser alcançada. Mas as pessoas não promovem esse trabalho interior. As pessoas não são sinceras consigo mesmas. Como elas sentem essa inquietação, essa opressão interior, esse entupimento, elas buscam uma recompensa nas coisas materiais, se refugiando nelas. E nisso está o erro, porque nós não devemos e não precisamos nos refugiar em nada.
Precisamos apenas despertar o nosso espírito e deixar que ele flua. Quando o espírito flui, tudo flui na vida do ser humano. E ele entra em harmonia com o mundo espiritual, porque o espírito é do mesmo elemento que o mundo espiritual. E assim o ser humano se torna um imã que atrai para si energias espirituais e tudo flui. Mas muitas pessoas não acreditam nisso, né? Não acreditam nisso. Ou são materialistas completamente, ou adotam uma religião, porque as religiões de hoje são apenas a outra face do materialismo, não há praticamente espiritualidade nisso. E assim as pessoas vão se afundando cada vez mais, vão se entupindo cada vez mais com coisas erradas, com depravações, com dogmas religiosos, porque os próprios dogmas entopem o ser humano, os dogmas entopem o ser humano, e por isso ele também não consegue fluir. Então é preciso ter fluidez dentro de si. Ou o ser humano consegue fluir ou não. E se ele não flui, ele vai experimentar sim uma opressão e um peso terrível dentro de si, não podendo ser diferente. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!